Maria a todos, sejam bem-vindos aqui ao canal Tietos Fidelio, meu nome é Leonardo. Hoje, como vocês podem perceber, não estamos no estúdio, porque o nosso intuito aqui é trazer uma fala do Padre Gabriel, que ele fez em uma conferência para algumas pessoas, onde ele falou algo ali muito interessante acerca de instrumentos que nós utilizamos no dia a dia. E ele falou um instrumento que é utilizado por muitas pessoas e que eu creio que você que está assistindo, você também vai se identificar e que a gente muitas das vezes nem percebe o que ele pode nos trazer de bênção, mas também de maldição. Então é isso que o Padre Gabriel foca ali nesse ensinamento e vale a pena a gente trazer aqui no canal e compartilhar com vocês. Então vamos lá para o vídeo, vamos ouvir os ensinamentos e no final tiramos aí as nossas conclusões. Vamos lá então. Consideração sobre as criaturas de Santo Inácio de Loyola. Cito: as outras coisas sobre a face da terra, aqui o santo fala das coisas criadas, estão dizendo, são criadas para o homem e para que o ajudem a conseguir o fim pelo qual for criado. Logo, o homem tanto deve usar delas, quanto ajudem a alcançar o fim, e tanto deve afastar-se delas, quanto impedem para chegar ao fim e alcançar a bem-aventurança. Vejam só. Todas as coisas criadas são instrumentos. Todas as coisas criadas são boas, obviamente. O que Deus criou é bom. Quando a gente fala o mal do mundo, não é o mundo físico. O mundo físico é coisa boa, foi criação divina. O mundo que a gente fala é aquele ambiente longe dos mandamentos divinos, que vive em pecado, etc. Mas a criação é uma coisa boa. Uma das principais coisas que eu queria dizer, aquele instrumento ali, como pode ser um instrumento de iniquidade ou pode ser um instrumento de trabalho? O celular. Dentro do celular, eu falo do celular propriamente dito porque a gente está com ele o tempo inteiro. Aí nós temos todos os 7 pecados capitais. Me convençam de que não. Todos. Inveja, as redes sociais, o que as pessoas fazem? Demonstram uma realidade que não existe. Aí as pessoas têm inveja, eu queria ser assim, eu queria ser aquilo outro, etc. Luxúria nem falar. Ira, as pessoas são muito corajosas atrás do telefone. A pessoa vai, difama e tudo. Só que tudo atrás de um telefone é fácil de fazer. Então todos os pecados capitais estão ali na tela do celular. Mas ele pode ser usado como instrumento. Então, eu vou usar tanto quanto seja necessário para conseguir um fim sobrenatural. Aí eu estou num grupo de WhatsApp que só postam porcaria. Pra que tá ali? Pra quê? É que eu tenho contato com isso, com aquilo, pelo outro. Bloqueia. Porque se a criatura impede chegar ao Criador, a criatura não está cumprindo o fim pelo qual ela foi criada. Lembrando, todas as coisas criadas são para que o homem chegue por meio delas ao Criador. Se elas não cumprem a função, devem ser desconsideradas, até mesmo pessoas. Pessoas são criaturas. Aí vem amizades perigosas, principalmente homens casados. Não somente amizades femininas perigosas. Não, amizades masculinas. Muitas vezes as amizades, entre aspas, masculinas, são mais perigosas. Porque desviam de maneira indireta. A amizade feminina pode desviar de maneira direta. A má amizade masculina desvia de maneira para pecados contra a fidelidade matrimonial, por exemplo, de maneira indireta. Então, muito cuidado. Todas as coisas criadas por Deus são boas, como disse. A única coisa que pode torná-las má é a nossa própria vontade. A vontade, a deliberação sobre uma coisa criada do homem é o que faz da coisa boa ou má. Como uma faca. Se eu pego uma faca e a minha vontade é fazer um almoço, eu estou usando aquele instrumento para uma coisa boa. Mas se eu uso aquele mesmo instrumento e cometo um assassinato, eu estou usando para uma coisa ruim. Então, das coisas indiferentes, essas mesmas serão boas ou más, segundo a minha vontade. Veja o poder que o homem tem, a natureza humana tem, de transformar todas as coisas criadas em boas ou más. Só depende do ato voluntário nosso, o famoso livre-arbítrio.
sem o qual é impossível qualquer merecimento. Padre, por que Deus não criou já o homem assim, já amando necessariamente a Deus e que ele não pudesse pecar? Veja, se o homem não fosse livre, ele não poderia merecer. Ninguém pode merecer prêmio se ele não escolheu voluntariamente aquela coisa boa que amerita o prêmio. Ninguém que seja forçado a escolher é digno de prêmio. Porque um cavalo é forçado pelo seu instinto a comer, a beber, a correr, a obedecer a quem está em cima dele, bater no chicote, mas ele não tem razão. O cavalo não escolhe comer, o cavalo não escolhe beber. Isso aqui é uma inclinação do instinto. O cavalo não é digno de mérito, assim como qualquer outro animal. Nós, seres humanos, seres racionais, somente podemos conseguir o mérito sobrenatural porque somos livres. E aí vem aquela grande diferença. O que é liberdade e o que é libertinagem? A liberdade, o livre-arbítrio, aí vocês podem escrever. O livre-arbítrio. Todo mundo pegou a cadeira, vamos pegar a cadeira. O livre-arbítrio é o poder de escolher o bem e, mediante essa escolha, o livre-arbítrio é o poder de escolher o bem e, mediante essa escolha, adquirir méritos. Porque se nós fôssemos obrigados, como se fôssemos uma máquina, obrigados a dizer, ó Deus, eu vos amo, não haveria mérito algum. Nós devemos escolher amar a Deus. O erro nessa escolha não é liberdade. O que fizeram Adão e Eva, o mau uso que fizeram do livre-arbítrio não é liberdade, é libertinagem, que é uma coisa totalmente diferente. Ninguém é livre para escolher o mal. Ninguém é livre para escolher o mal. A escolha do mal é um abuso da liberdade, é libertinagem, e como diz nosso Senhor, quem comete o pecado é escravo do pecado. A pior coisa que pode acontecer para a nossa liberdade é o pecado. Porque nós, mediante a virtude, mediante a graça, somos livres. E o pecado é a única coisa que quebra a verdadeira liberdade. Aí essa é a típica pergunta de criança de catecismo. Padre, mas Deus não é onipotente. Porque se ele fosse onipotente, ele poderia pecar. O pecado é um defeito. Deus é perfeitíssimo. Não pode haver imperfeição, defeito no ser perfeitíssimo. O pecado não é uma potência, o pecado é uma impotência. Poder pecar não é liberdade. Nós temos esse dom grandíssimo, gratíssimo do livre-arbítrio, para que nós possamos adquirir méritos escolhendo o bem, mas quando se escolhe o mal, não é uso de liberdade, é libertinagem. Por isso, por exemplo, os santos dos céus são absolutamente livres. Ah, não, padre, aí já exagerou. Os santos não são livres. Os santos não podem pecar. É que precisamente estão confirmados num bem tão grande, tem uma proximidade tão intensa com o bem eterno chamado Deus, que jamais eles escolheriam o mal. Isso é verdadeira liberdade. E é uma coisa muito misteriosa para nós enquanto estamos aqui na Terra. O bom uso da liberdade. E a grande liberdade verdadeira que vamos ter no céu se conseguimos a glória eterna. Aí sim vamos ser livres. Porque a única coisa que quebra a liberdade, que é o pecado, vai estar longe de qualquer possibilidade. Então, nós fomos criados para ser felizes. Fomos criados para ser felizes. E a verdadeira felicidade só é adquirida mediante o amor, o conhecimento e o serviço de Deus. Não tem outro jeito. E esse amor, conhecimento e serviço pode e deve ser ajudado pelas criaturas.
E quanto mais uma criatura me ajude a conseguir esse triplo fim, tanto mais eu devo usar dela. Quanto mais essa criatura me afaste desse fim, tanto mais eu tenho que me afastar dela. E essa atuação é a verdadeira atuação da liberdade, do livre-arbítrio. Usar a nossa vontade para o bem é a única coisa que transforma os bens criados, que são indiferentes, em bons ou maus. E acertar nessa atuação é conseguir a glória eterna. Por quê? Amando, conhecendo e servindo a Deus na terra, nós conseguimos o fim último da nossa existência, que é a glorificação eterna no céu. Com aqui termina a conferência. Petição. Isso é bom que vocês anotem. Primeira, a proximidade com Deus. Segunda, prudência no governo das coisas terrenas. E terceiro, verdadeira liberdade cristã.